Vitinho, ex-Flamengo, ex-Internacional, ex-Botafogo, ex-algum time aleatório lá do Oriente Médio, é o novo reforço do Corinthians. O cara que chega pra ajudar o Corinthians a solucionar problemas. Quem tá acostumado ao conteúdo aqui do canal Papo Fiel sabe que sempre quando chega uma nova contratação, eu dedico um tempo da minha vida aqui, pelo menos uma semana e meia, às vezes 2 semanas, dependendo da complexidade da contratação, pra trazer uma análise completona sobre o jogador, desde minutagem, histórico de lesão, histórico de desfalque, participação direta e indireta em gol, principalmente quando é atacante, aquela questão mais tática, de recomposição, quando o cara é de defesa, número de desarme, jogo aéreo, enfim, eu faço tudo isso aqui, trago de maneira mastigada e no final dou a minha nota aí pra contratação, a gente debate, né, troca uma ideia nos comentários. Esse vídeo normalmente gera bastante dor de cabeça pra mim aqui, porque as pessoas têm as mesmas premissas, né, os torcedores têm as mesmas premissas de quando chega um jogador, que é que tem que esperar jogar pra ver se funciona e tal, né? Dessa vez eu fiz diferente, eu vou trazer um conteúdo aqui em cima da opinião da torcida, mas ao mesmo tempo eu fiz igual, porque eu dediquei a última semana a pesquisar bastante sobre o Vitinho. Eu sei, por exemplo, que o melhor momento da carreira dele, ele precisa de uma média de 3 a 4 jogos para ter uma participação direta em gol. Normalmente esse gol são com times de terceira prateleira em comparação ao time que ele tá jogando. Eu sei também sobre a participação indireta em gol, né, das participações de 0.1 em cada 10 partidas ele consegue participar uma vez. Eu sei de tudo isso aí já. E por que eu não vou trazer aqui tudo detalhado pra você? Porque tá tudo disponível na internet. Se eu conseguir fazer esse trabalho sujo, você que tá aqui acompanhando também consegue. Só que mais uma vez a gente esbarra num momento da torcida do Corinthians que abraçou de certa forma uma mediocridade, que qualquer coisa parece que é algo que condiz com o tamanho da camisa do Corinthians. E aí eu separei 3 dos principais argumentos que eu acabei lendo por aí, mais uma vez, assim como foi na época do Luan, assim como foi com o Alex Santana, que tinha mais lesão do que jogo, assim como foi com o Júnior Moraes, assim como são com a maioria dos jogadores que o Corinthians contrata. Eventualmente tem jogadores que não fazem sentido a contratação e acabam funcionando. Vamos usar como exemplo o Hugo Souza, que no momento da aquisição não fazia sentido, mas acabou funcionando. Isso aí não é uma exclusividade da filosofia de Fabinho Soldado ou do Augusto Melo na época, agora Osmar Stabile, né? É um modus operandi que o Corinthians acaba seguindo e que quando você vai pro mercado e traz 100 jogadores, é claro que 5, 6, 10 ali vão funcionar. Só que aí os outros 90 é que acabam sendo a grande âncora que puxa o Corinthians para baixo, assim como puxaria outros clubes também, mas aqui estamos falando especificamente sobre isso. A contratação do Vitinho é uma contratação que não faz sentido. A contratação do Vitinho é uma contratação ruim. O custo-benefício é uma merda e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. É muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí ajuda demais a gente a continuar existindo, né, tendo liberdade para falar o que a gente realmente pensa aqui no universo do Coringão, e isso aí é fundamental. Se você pode fortalecer financeiramente, saiba que deu realmente muito trabalho para pesquisar, para poder trazer tudo aqui para vocês, e aí é uma forma de você valorizar o trampo também. Tem aqui a nossa chave Pix, qualquer valor é bem-vindo, pix.papofiel@gmail.com, e tem a opção do valeu, e siga as outras redes sociais também do Papo Fiel aí, o Instagram, que é Papo Fiel, e no TikTok também, certo? Eu então separei 3 opiniões da torcida de modo geral. A primeira delas, que provavelmente é a primeira coisa que você tá pensando em já comentar aqui embaixo, é que o Corinthians não tem dinheiro. Caramba, você é um puta gênio, realmente só você no mundo sabe disso, e eu aqui sem saber, achando que a realidade financeira do Corinthians era o Real Madrid, eu cheguei a criticar uma contratação do Corinthians. E para falar que não tem dinheiro, é para justificar contratações que não condizem com o tamanho da camisa do Corinthians. Então eu quero propor o seguinte raciocínio para você que pensa nessa máxima de não ter dinheiro. Imagine que você está passando dificuldades financeiras na sua casa, você precisa ali, os boletos estão chegando e você não tem como, não tem da onde tirar a grana. Até que você abre a sua despensa e vê lá que tem um pouquinho de farinha de trigo, tem um pouquinho de não sei o que e tal, e dá pra fazer um bolo pra poder vender. Aí você fala, pô, aqui eu consigo fazer alguns bolinhos, né? Ligo pra alguns amigos meus aí, e aí eles compram, já vai dar uma fortalecida, com o dinheiro do lucro já compra um pouquinho mais de material e tal. Você já pensa num negócio, você fala, caramba, realmente eu não tenho dinheiro, os boletos estão chegando, tô devendo até minhas calças aqui, mas eu tenho algumas coisas pra fazer. No meio do seu plano, você entende, você descobre que, caramba, eu não tenho uma batedeira.
não tenho batedeira e como vai demandar bastante tempo aqui, eu preciso de uma batedeira. Aí o que você faz? Você vai na loja 100, aí você faz um parcelamento lá, né, um carnê das lojas 100, e aí você compra e chega na sua casa um liquidificador e não uma batedeira. Esse liquidificador vai solucionar o seu problema? Não. Mas você não tinha dinheiro, por que você está reclamando do liquidificador? Por que você não usa o liquidificador e bate o bolo do mesmo jeito? O bolo vai ficar mais macento, assim, vai ficar mais pesado? Não importa, é o que você tem para poder fazer naquele momento. Mas não, você tinha condições de entender a sua realidade e chegar lá, o vendedor te ofereceu um liquidificador, você fala, não, eu prefiro uma batedeira, parcela um pouquinho mais de vezes, você ir pro mercado e pesquisar batedeiras a custo-benefício. O Vitinho chega no Corinthians, assim como tantos outros jogadores nos últimos tempos, como um liquidificador. E olha que o liquidificador ainda tá próximo ainda do que dá pra ajudar. Tem momentos que o Corinthians vai pro mercado e ao invés de trazer um liquidificador, traz uma torradeira. Vai pro mercado, ao invés de trazer um liquidificador, trazer uma batedeira, traz uma enxada, traz um pedaço, um papel de pipa, traz, sabe, uma vareta, qualquer coisa assim. E aí você não soluciona os problemas e ainda fica com aquele encargo. E o pior, a pessoa vai lá, tem o preço da batedeira que custa R$500, ela traz um liquidificador e esse liquidificador custa R$1.000. Beleza? Ele custa R$1.000. Ou pior, que aí se encaixa perfeitamente nessa situação. Ela não tem o dinheiro para poder comprar a batedeira, nem parcelado de jeito nenhum. E aí tem um liquidificador livre no mercado que o cara vai lá e te oferece para você pagar um aluguel para ele mensal. E aí você paga, tudo bem, eu posso pegar o liquidificador aí mesmo precisando da batedeira. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians realmente tem sérios problemas financeiros, mas o fato de não ter dinheiro deveria voltar para duas coisas. Primeiro, tratar com muito mais zelo as nossas categorias de base, desde o sub-8 deveria ser pensado de uma maneira estratégica, entendendo as ideias de jogo de um clube que você entende pela grandeza dele, e aí você conseguir ir transparecendo esta ideia de jogo conforme as categorias forem aumentando, né, sub-13, sub-15, no sub-17 você já tá formando atletas do seu próprio berço com as ideias de jogo definidas do seu time profissional, no sub-20 já aquele último passo onde o cara já sobe preparado pelas ideias que são definidas no profissional. Isso aí, olhando só pra base, quando a gente olha pro departamento profissional de futebol, você já entendeu o clube como uma ideia e trazer um treinador que realmente se encaixe nessas ideias, e aí você consegue driblar um pouco a falta de dinheiro. E a segunda alternativa, porque isso é claro que é pra longo prazo, isso aí deveria ter sido pensado lá com o Duílio, com o André Sanches, com o próprio Augusto Melo no começo do mandato dele, mas os caras sucatearam a base, né? Oswaldo Neto na base, aí o Claudinei Alves e tal, agora Nenê do Posto, enfim, a base do Corinthians é sucateada já há muito tempo e não à toa a gente não consegue ver grandes talentos sendo revelados pro mundo do futebol. Quando surge um ou outro, já é sucateado. A outra opção é você conseguir ter um departamento de scout que não seja uma junção e um grupo de completos imbecis, porque eles conseguem mapear o mercado, sair do eixo de hype, né, ir nas principais competições, ou em jogadores que participaram ou tiveram passagem para grandes clubes, isso aí acaba inflacionando o jogador, e aí você ir para outras ligas, jogadores em ascensão. O Vitinho vai completar 32 anos. A gente tá contratando um jogador que as especulações colocam aí que vai receber na casa de R$800 mil por mês. Ainda tem valor de luva e tal, porque a gente já vai entrar ainda nessa parte do jogador vir de graça, que eu acho até fofo quando eu vejo um torcedor falando isso. E aí a gente já vai esbarrar nisso. E aí você olha pro mercado e traz um jogador que tem essa grife, né? Pô, passou por Flamengo, passou por Internacional, passou por Botafogo, estava no Oriente Médio recebendo em dólar. Aí você vai ter que desbancar do seu planejamento, como se o Corinthians tivesse um valor acima do que deveria ser pago para um jogador desse nível e com essa idade, né? E o Corinthians deveria ter um departamento de scout onde mapeasse o mercado, conseguisse ter opções. Esse mapeamento deveria durar 1 ou 2 temporadas até entender cada peça que foi mapeada para poder entregar para um treinador que vai conseguir enxergar essa peça de uma maneira mais inteligente, que tenha potencial de revenda, ou seja, jogadores abaixo dos 27, 26 anos, para que ele consiga entregar dentro de campo, mas depois ele ainda consiga monetizar com o clube. Isso aí é fundamental e o Corinthians não tem. Hoje, se o Vitinho não entregar pelo menos R$800 mil por mês de retorno desportivo, a gente não tem potencial de revenda. A gente não tem como chegar no final do contrato dele e tal e forçar uma renovação para que a gente consiga vender ele e ter esse retorno de volta do que está sendo
investido mês a mês. Então é uma coisa que financeiramente não faz sentido. O fato do Corinthians não ter dinheiro, que é o argumento de uma porrada de corintiano burro que tem por aí, é justamente a base para você não fazer contratações como Vitinho, não fazer contratações como Jonathan Cafu, como Júnior Moraes, como Alex Santana, que veio agora recentemente, o próprio Pedro Henrique, o Pedro Raul e tal, tantos outros. Eu consigo fazer aqui, se a gente for compilar todos aqui, de cada 100 jogadores, 90, 95 vão ser uma bosta e vai ter 5 que vão funcionar. E aí, o grande problema desses 5 que funcionam, aí eu coloco mais recentemente o Hugo Souza, mas tem outros exemplos que o próprio André Sanches gosta de trazer a público e sempre jogar na cara de torcedor que não tem argumento nenhum, falando assim, pô, mas aí o Paulinho não era conhecido também, o Cássio era terceiro goleiro do, sei lá, do time da Holanda, e aí os caras se esbarram na exceção para tratar a exceção como regra e dar respaldo para que eles possam fazer sempre a mesma coisa. É isso que torna o Corinthians refém de empresário, refém do mercado, que tem sérios problemas, que vai desenrolando uma dívida cada vez que puxa o Corinthians mais para baixo. E aí acontece a mesma coisa mais uma vez. E por que que tudo isso acaba sendo culpa, e não culpa principal, mas um dos culpados, uma parcela da torcida? Justamente por esses argumentos. O momento de falar de uma contratação que ela não faz sentido, e olha que o Vitinho, eu nem acho que foi a que menos fez sentido nos últimos 10 anos, não. Eu acho que é uma contratação que eu já vi piores. Mas quando a gente vai olhar custo-benefício e tudo isso aí que eu tô falando pra vocês, mais uma vez é uma contratação que não soluciona o problema do Corinthians. Vai trazer um liquidificador pra um cara que precisa de uma batedeira. Tá alugando o liquidificador que você vai pagar por mês, mas eu preciso de uma batedeira pra fazer meu bolo aqui. E aí você vai olhar pra todo esse contexto aí e vai encontrar alguns culpados. A torcida tem culpa sim. A torcida tá brotando em todas as publicações de pessoas que de maneira até muito mais educada do que eu pondera e fala assim, pô, o Vitinho acaba não sendo solução pro Corinthians, o Vitinho tem sérias limitações. A gente vê relatos de torcedores do Internacional, do Flamengo e tal, na época que ele tava lá e não agora, porque agora seria meio distorcido mesmo, mas na época que tava, com um jogador cansado, os números não condiziam com que... Nunca foi protagonista e nem um coadjuvante mesmo no time, era um cara mais um que tava no elenco. E aí a própria torcida, uma parcela barulhenta e burra, porque quanto mais burro, mais barulho os caras fazem, é inacreditável, eles chegam e começam a usar isso aí. Pô, mas aí não tem o Vitinho aí no Corinthians, não tem dinheiro, vai contratar quem? Você merece o Jonathan Cafu então, merece o Léo Natel, merece o Matheus Vital, merece o Matheus Davó, sendo que o fato de você identificar uma coisa que é óbvia, por isso que eu não tô trazendo os números, aquela análise completona do Vitinho, porque eu vou estar falando sempre o óbvio aqui, e aí o óbvio é muito fácil de você identificar, basta você aí dar uma pesquisadinha no Google, você vai conseguir, sabe, se deparar com o que realmente é o Vitinho, e aí a pessoa fechar os olhos pra isso, pra tentar defender, pautado no tem que esperar o cara jogar ou não, vai simplesmente perpetuar a força que os nossos dirigentes que odeiam o Corinthians e que não têm capacidade de gerir uma empresa desse porte, né, um clube desse porte, um CNPJ desse porte, façam esses tipos de contratações. A gente é obrigado a ver o Fabinho Soldado no mercado, dando entrevista aí, falando que tá indo de maneira inteligente no mercado, mas que maneira inteligente que você paga 800 mil reais por Vitinho, que nunca foi protagonista em lugar nenhum, que você não consegue pegar e olhar que na média, para um atacante, porque eu espero que um atacante consiga solucionar um dos problemas que o Corinthians tem, para ser um cara que vai ser efetivo ali em marcações diretas, em gols, indireto e tudo mais, né? Mas não, é um cara que quando você vai comparar os números, ele vai estar um passo à frente do Thales Magno, que não entrega nada, do Romero, que não entrega nada, mas se você parar e pensar assim, ó, porra, o Vitinho chega e disputa a posição com o Memphis, ele chega e incomoda alguém do time titular no time do Corinthians? Se a tua resposta for não, então já tá jogando 800 mil, sei lá quanto aí, porque tem o valor de luvas que a gente vai falar já, vai estar jogando no lixo. Só isso aí já responderia, já deveria inibir a sua burrice de tentar argumentar que o Corinthians não tem dinheiro, certo? E aí, entra na outra, né? Ah, ele veio de graça, é o que tinha no mercado. Pra começar, eu só aceitaria um argumento desse se ele viesse de um palmeirense. Se
ele vier de um São Paulino, de alguém que gosta de puxar aí o fato do Corinthians estar em crise financeira pra poder justificar qualquer tipo de contratação, aí beleza. De um corintiano que tenha meio neurônio na cabeça, não dá pra aceitar. Jogador não vem de graça. Sai desse maravilhoso mundo de Alice e pelo menos entenda de uma vez por todas que o jogador, quando tá livre no mercado, ele tem os seus direitos federativos. E pro clube ter direito aos direitos federativos do jogador, ele precisa dar uma quantia como se o jogador tivesse num clube. Aí ele vai, ao invés de dar aqueles 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões pro clube, ele vai pagar para o jogador. A diferença é que vai diluir esse valor no contrato dele, além do salário, certo? Então você tem lá um valor diluído que são as famosas luvas. Então se o cara custaria, né, ter um valor de mercado de 5 milhões, aí o cara pode falar, pô, a gente vai fazer 5 anos de contrato aqui, vou te pagar 1 milhão por ano e a gente dilui esse 1 milhão em cada uma das parcelas aí. Aí tem valores de luvas que caem a cada 3 meses, 1 mês, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Junto com isso tem valores de premiação, tem o valor do salário em si. A galera nunca sabe diferenciar o valor de salário em CLT com valor de direito de imagem e valor de metas atribuídas. Tudo isso aí faz com que na hora que você vai colocar na ponta do lápis o custo de um jogador, quanto mais grife e mais valor de mercado ele adquiriu na carreira dele, mais caro vai ficar a contratação. Foi assim que foi a contratação do Igor Coronado. O Igor Coronado, a gente discutia várias vezes, eu falava aqui no canal assim várias vezes, pô, ele recebe na casa de 1,5 milhão e 2 milhões de reais por mês. Aparecia gente, os grandes gênios da torcida e falava, não, isso aí conta tudo, direito de imagem, luva e tal. Sim, mas esse direito de imagem e luva sai do seu cu? Não, sai do bolso do Corinthians. Então, por sair do bolso do Corinthians, você precisa contar como um custo que a gente tem num elenco que custa 30 milhões de reais do Corinthians e que a gente vai encaixar mais um jogador perto da casa de 1 milhão. E é um jogador que chega e soluciona problema. Mais uma vez, eu faço o desafio e pra você perguntar pra você mesmo. O Vitinho chega para disputar posição com o Memphis? A resposta simples e única é não. Então ponto, acabou. Não dá pra você colocar esse valor investido num jogador que chega para ser reserva num time que precisa de titulares, certo? E aí a gente entra na questão do esperar jogar. O meu objetivo aqui no canal, sempre, né, no Papo Fiel, nas outras redes aí, quem acompanha aqui já há bastante tempo sabe, né, é tentar evitar que o Corinthians cometa erros e que gere e aumente os problemas que já tem. Essa é uma das premissas aqui do canal também. E aí, quando a pessoa chega e fala assim, não, mas aí tem que ver se o cara vai funcionar ou não. Mas fazer uma análise depois que ele funcionou ou depois que ele não funcionou, aí é engenharia de obra pronta, qualquer imbecil faz. É só esperar. Ah, ele fez 10 gols a cada 15 jogos. Aí, ok, boa contratação. Aí chega lá, daqui 50 jogos, chega aqui e fala, foi uma boa contratação, hein, parabéns. É isso que você quer como algo pra gente refletir sobre a marca do Corinthians? Ou você quer que a gente reivindique agora uma contratação melhor, uma contratação mais planejada, uma estrutura melhor de categoria de base, pra que esse tipo de contratação não aconteça aos baldes igual acontece agora? Pra gente não precisar esperar o cara jogar pra falar, puta, realmente esse cara aí é uma bosta. A gente pode começar a pensar, e a torcida também, começar a entender que quando uma contratação chega, e se for uma contratação de merda igual essa aí, mais uma no Corinthians, a gente precisa fazer um barulho gigantesco na internet contra a contratação para que na próxima vez Osmar Stabile ou o Papa que tiver lá no comando do Corinthians, ele pense 10 vezes antes de falar, nossa, realmente esse jogador aí vai dar problema, olha só os números dele, o cara tá livre no mercado. Se você não tem condição de ir pro mercado e bater de frente com Palmeiras, com Flamengo, com qualquer coisa que seja, e porque a tua moeda é fraca ou porque a sua administração financeira é um lixo, como a do Corinthians, você precisa entender esses problemas e começar a ir para as lojas 100 e contratar e comprar uma batedeira que preste e que seja o teu custo-benefício para poder fazer diferença no Corinthians, certo? E aí, quando a gente vai falar sobre o que o Vitinho pode oferecer, eu, mais uma vez, nem acho que o Vitinho vai ser aquela tragédia total nível Thales Magno. O Thales Magno, pra mim, é um absurdo. A única parte boa do Thales Magno é que ele tá por empréstimo, mas tem lá no contrato dele ali metas pra contratação. Isso é o maior medo, né? Não acho que ele vai estar atrás, talvez, do Romero e tal. O Romero tem mais identificação. Mas aí nesse trabalho que eu fiz nas últimas 2 semanas, eu busquei opiniões de torcedores flamenguistas, de torcedores do Internacional, de torcedores do Botafogo, na época que ele estava nesses clubes, que é mais importante, e
a visão, a percepção é que era um jogador que não deveria vestir a camisa. E aí, se não deve vestir a camisa do Flamengo, não deve vestir a do Internacional, não deve vestir a do Palmeiras, por que veste a camisa do Corinthians? E aí tem mais uma característica, que se ele fosse algo que realmente acrescentasse no elenco, teria tido uma briga no mercado para trazer Vitinho, afinal ele estava livre, não é um jogador que a gente pode deixar passar batido desse jeito aí. Não, mas ninguém se interessa pelo jogador, o Corinthians vai lá, só ele se interessa pelo jogador, e além de só ele se interessar, ele ainda oferece uma bala pesada por mês pro cara, o que daqui a pouco a gente vai estar... Esse tipo de vídeo me gera duas coisas aqui. Se por acaso lá na frente for realmente isso aí que eu tô falando, aí todo mundo vai falar que era óbvio o que eu tô falando. Ah, era óbvio, que lá realmente nunca jogou em lugar nenhum e tal, você não falou nada demais. E se por acaso ele resolve funcionar, assim como aconteceu com o Hugo, eu uso o Hugo como exemplo aqui, mas existem outros aí na história, aí a galera vai, eu viro persona não grata, porque eu tô tendo coragem de chegar aqui e falar para a torcida que a torcida tá, e uma parcela dela, né, tá sendo idiota em tentar defender esse tipo de contratação. E beleza, então a respeito do Vitinho não vai ter aquela análise completona, porque a minha nota pra essa contratação é uma nota 4, tá bom? E aí, se por acaso você discorda, acho que é um cara que vai acrescentar muito no elenco, beleza, bom pra você aí. Eu parto da ideia que você não tenha realmente pesquisado sobre ele, ou tenha escutado a opinião de influenciador X, de canalzinho lá e tal, e aí essa opinião te influenciou, mas se você se der ao trabalho de realmente pesquisar sobre o Vitinho, vai ver que é um jogador que não acrescenta no que a gente mais precisa. Por exemplo, quando a gente tá falando, quando foi a última vez que o Corinthians teve um ponta esquerda ou direita que dá realmente profundidade? Você lembra aí a última vez? Não dá pra falar nem que é o Roger Guedes, porque o Roger Guedes não dava profundidade, ele era mais centralizador, buscava o corredor ali, né? Talvez na época do Carille, um Cleison, talvez, foi esse cara de dar um pouquinho mais de profundidade, e a gente vem com essas limitações, com essas deficiências de elenco já há muito tempo. Aí a gente vai pro mercado atrás de um ponta pra poder suprir essa deficiência, e aí você olha o mapa de calor do Vitinho e vê que ele não dá profundidade. Ele é um cara que centraliza, por isso que eu falei disputar posição com o Memphis, porque você vai falar que ele vai disputar posição com o Thales é reserva do Corinthians, e aí ele tem que disputar posição com o Memphis, e aí o Memphis, pra começar, não tira não supre as nossas necessidades, e na hora que a gente olha para o que o Vitinho pode oferecer no mapa de calor como um segundo atacante, não é algo que realmente brilhe os nossos olhos, tá bom? Bom, comenta aí embaixo, eu sei que eu cavei mais um pouquinho da minha sepultura aqui, mas não tem problema, tá? Eu tô aqui para poder falar o que eu realmente acredito das coisas. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, talvez a gente fale, talvez não, com certeza a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos meses aqui no canal, então se inscreva aí e se puder fortalecer financeiramente, tem sempre a opção da nossa chave Pix e o Valeu também, que ajuda bastante a gente a... E tem o Hypar, a primeira dama lembrou aí atrás da câmera aí, tem o Hypar, e siga as outras redes aí do Papo Fiel também, o Instagram tem bastante corte, tem bastante conteúdo exclusivo lá, dá pra você ser assinante do Instagram, e tem o TikTok também, caso você seja da geração TikTok. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto.